Hemólise é quebra de hemácias. Lise, quebra. Hemo, sangue, né? Então, eu vou conectar, né? A agulha, essa aqui, essa no meio é uma borracha vedante, né? Porque a hora que você tira a agulha, ela se fecha. E eu vou encostar e vou jogar a agulha na parede para que não faça hemólise, tá? E a sequência, né? Está aqui como nós já fizemos agora. Existe, daí nós vamos falar, ó, lembra que a tampa verde é o único que nós vamos fazer de 8 a 10 inversões. Lembra? A inversão, então, o que que é? Eu vou ficar me afastar um pouquinho para a gente aparecer. Estão conseguindo ver o tubo na minha mão? Então, vamos lá. A inversão é 1, 2, 3, 4, tá? Essa é a inversão. Antes a gente via o povo fazer esse movimento. Esse movimento também causa hemólise, tá? E aí, vamos supor que você vai fazer um hemograma e a contagem lá, em vez de ser 30, né? 30 mil por centímetro cúbico, de 28 ou de 27. Na tabela, a mulher, principalmente, né? Nós temos que ter de 28 a 32 mil. Se tá 27, o que que vai dar? Fraco, começo de anemia, começo de um processo de infecção, alguma coisa não está bem. Sendo que, às vezes, as hemácias vão estar todas estouradinhas aqui embaixo. E aí, o que que vai acontecer? Tratamento errôneo, né? E aí, por isso que existe os cuidados pré-analíticos. Lembra da que a gente comentou? Que a maior, né, que está na literatura, 73% dos problemas estão, né, de erros estão no pré-analítico. Então, começa desde a importância. Não é só o conseguir, né, funcionar uma veia, como aqui, e sim também a continuação, tá? Então, olha, nesse dispositivo eu não consegui, porque ele é como se fosse uma seringa cortadinha aqui, tá? E não, o bico, né, não é lateralizado, é central, e coloco uma agulha de carpule, que é uma agulha de dentista, que tem agulha dos dois lados, né? Que é a continuação. E à medida que eu preciso dos tubos, eu só vou mexendo nos tubos, tá? E no que eu tiro com o tubo, eu conecto outro tubo e vou trocando, né? Ó, a agulha tá aqui, coloca ali, perfura e o sanguinho vem. Troco. O bom é que não pinga, né? O sangue não reflui, porque a agulha é pouquinha e ela é mais fina. E vou colocar. Opa, tirei o bicho da mão, né? E vou colocando. E assim eu não corro o risco de ficar trocando e também de não coagular. Porque às vezes tem paciente que tá, né, tá com as plaquetas altas, o sistema de trombose e tudo mais, e a hora que você coleta o sangue, no que você vai colocar, o sangue já está coagulado, né? E às vezes tem exames que a gente não pode ter o sangue coagulado, que já vai interferir. Por isso que alguns, né, tubos têm a quantidade ou não de anticoagulante, certo? Ó, né, aqui, ó, tubo heparinizado. Então, o que que eu colho? Olha quantos exames, né? Que são as análises bioquímicas de tudo, né? E tá aqui. Inclusive esse aqui, ó, gasometria, que quem colhe gasometria é enfermeira ou médico, mas quem prepara o material geralmente são vocês. E quem leva para o laboratório também, tá? Porque é um exame de levar imediato. Você colhe, já tampa e não deixa nem a agulha na seringa. Você tampa a agulha aqui para não ter contato com o ar. Porque à medida que aumenta o ar no êmbolo da seringa, vai alterar a gasometria, que é medida de gases, né? Do sangue do paciente. E a gente não colhe em veia, a gente colhe em artéria, tá?
Mas é... Ô, prof, Oi, uma perguntinha. O anticoagulante não interfere em nada no exame? não, não, ele não interfere. Porque A leitura. a quantidade dele não já é feita para não interferir, sabe? E por isso que a gente tem que respeitar as medidas que tem aqui, ó. Porque se eu não respeitar essa medida, eu vou... Ó, eu vou interferir e vou atrapalhar. Pode ver. Se você olhar aqui, ó, você vê que não é um tubo limpo. É diferente. Deixa eu pegar o amarelinho aqui. Sumiu tô com ele aqui. Mas cadê? Ó, esse de transporte, ó. Ó, esse de transporte tá vazio. Ele é transparente. Olha esse aqui. Tá? Porque o produto que tá aqui já é para... O produto que tá aqui já é para fazer a quantidade certa. Se eu coloco mais sangue, aí vai adulterar, porque ele não vai dar conta de fazer o processo. Se eu colocar menos, ele vai ficar mais forte, vai adulterar, porque ele vai trabalhar mais, vai ficar mais concentrado, e aí vai fazer mais função. Tá? Mas na hora da coleta, não faz. O que faz de... Então tem que ter precisão mesmo no colocar. Precisão. O que vai alterar é se eu contaminar a agulha, encostar na agulha e colocar aqui, ele não vai aparecer o que realmente tem só no paciente. Vai aparecer os meus dados. E lá eles não vão identificar os meus dados. Claro. Né? Então, tem... Só um pouquinho. Só um pouquinho. Espera um pouquinho que eu tô dando aula, seu querido. Só um pouquinho que eu já vou, tá? Ai, gente, desculpa. É que o pedreiro, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o telhado foi-se no ciclone e agora eles estão começando a consertar, porque a minha telha é ecológica, eu tinha que esperar chegar. Mas daqui a pouco, aí nos 10 minutos, eu vou voltar dali uns 10 minutinhos, tá? Em função que eu vou abrir a porta para o pedreiro. Então, assim, a heparina, para que serve? A heparina, ele vai diminuindo, né? Vai enfraquecendo o fã, ele vai estourando as hemácias. Então, na hora que for da leitura, não vai interferir, porque ele só estoura as hemácias. Ele não tem nenhum tipo... O que eu vou olhar no sangue? Eu vou olhar os hematócritos, as hemácias, as plaquetas, os anticorpos, né? Tudo o que tem... Deixa eu ver se eu tenho uma amostra de sangue aqui, pra gente ver o que tem. Não, aqui tá inteiro. Eu vou achar uma foto de sangue depois. Acho que tem até lá no... eu vou mostrar para vocês na outra aula, na próxima aula agora que a gente vai ter, que mostra ali como é que é um círculo de sangue, né? E aí vai ficar fácil para vocês entenderem os componentes dele, né? Fora os outros, né? Porque o nosso sangue, gente, ele muda a cada 3 horas, a cada 3 dias, tá? Por quê? Porque a gente... Eu vou trocar para achar. Porque a gente se alimenta, né? E cada vez que a gente se alimenta, você está alterando a bioquímica do teu corpo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ó, né? O sangue. Aqui um componente. Esses aqui são as hemácias, tá? Esse mais vermelhinho dentro é os eritrócitos. E depois tem umas bolinhas brancas, né? Que são os nossos anticorpos. E tem uma parte mais espessa, que é a parte de plaquetas, que é o que vai dando consistência, viscosidade pro sangue, tá? E que na hora... Por que ela tá sempre rodando? Para a hora que a gente tenha uma emergência, você tenha um sangramento, você precise de um ato rápido, eles já vão mandando, né, a trombina e protrombina para fazer o coágulo, para diminuir essa hemorragia.
né? Porque se a gente pensar num corpo, eu tenho 1,70 m, ter 5 litros, 6 litros de sangue, é pouco, né? Para 70% de água, vamos lá, que seja 70%, vai dar o quê? 40 litros de água para 5 de sangue, e sangue é o importante, é o que circula, né? Chega até você tem, muito diferente, né? Da situação. Certo? Conseguiram entender? Conseguiram? Bom, então a parte de sangue, né? O que nós temos que aprender? Até estava conversando com a Ana, acho que na última aula, ou na penúltima, nós vamos nos reunir, né, no Zoom, tentar funcionar a veia, mas aí eu vou pedir para vocês pegarem garrote, vagem, o que tiverem que possa espetar, que forme como se fosse uma veia, para a gente estar praticando um pouquinho até a aula prática, né? Para a gente começar começarem com as aulas práticas. Esperar a liberação do governo, tá? Então, né, hoje nós terminamos a parte de coleta, de prática, teórica de coleta de sangue, e vamos começar agora a parte de coleta de secreção e exudato, né? Então, aqui vocês veem que já mudou, aumentou as formas, né, de embalagens primárias. O que são as embalagens primárias? É aonde vão ser depositados os materiais, né? E antes disso, então, eu deixei alguns termos técnicos para a gente estar se familiarizando. Eu lembro que vocês comentaram que não tinham o material, né? E aí eu falei, não, então de pouquinho, porque a lista é maravilhosa, a gente tem, mas a gente olha a lista, a gente se apavora. E às vezes a gente vai explorando só as primeiras linhas e vai esquecendo das outras. Então, cada dia eu vou tentar colocar algumas diferentes para vocês, para que já se familiarize, tá? Esses termos, gente, são sufixos médicos. Existem os outros, sufixo ou prefixo, os outros, que são os termos técnicos voltados mais para cirurgia. Esse é geral para a medicina, tá? O que difere? Então, só para a gente ficar mais fácil. O que é sufixo? Alguém tem ideia? Alguém já aprendeu? Não lembro mais. E o que é prefixo? Antes. Isso. Antes. Isso. O pré, né? Então, estamos aqui, vamos escolher uma palavra cistite, que é uma infecção que as mulheres, né? Não é infecção, uma inflamação que mais a gente comum, né? It, ó, tá aqui, ó. It, que é o final, significa inflamação, né? A inflamação, quais são os sinais flogísticos, que eu acho que talvez vocês já aprenderam? Dor, calor, rubor e edema. Isso é sinal de inflamação. Quando eu tenho dor, calor, rubor e edema e secreção, é a infecção, tá? Então, aí é outro nome. Então, it é inflamação. Então, qual é o exemplo que nós temos aqui? Cistite. Ciste vem de cisto. Não, vem de ciste, tá? Cisto vem de quisto, vem de pedra. Ciste vem de bolsa, bexiga, tá? Então, se eu estou com infecção urinária, provavelmente a bexiga também está envolvida. Então, bexiga. Bexiga, o que é uma bexiga? É um balão, né? Não, no nosso corpo, a bexiga é o que segura, né? É uma parte componente do rim, do sistema urinário. Tem o rim, o ureter, a bexiga e a uretra, certo? Então, tudo que é o final da palavra, né? Vai ser que é o chamado sufixo, vai dizer a ação que aquele órgão do corpo ou região do corpo está sofrendo. Vamos ali, ó. Então tem otite, oto, ouvido, ite, inflamação, otite. Apendicite, ite, inflamação.
Apêndice é o apêndice, né? Que fica lá na última porção do intestino, no intestino grosso, o reto sigmoide, né? Então, é apendicectomia, é retirada. Apendicite é a infecção instalada, né? É a inflamação instalada, tá? Por isso que a gente tira a apendicite logo, para ela não virar inflamação, porque ela corre o risco de romper, né? E aí vem aquela apendicite supurada. E quais são os riscos dela? No que ela se rompe, ela solta a inflamação, solta todo aquele processo, desenvolve secreção e as fezes caem na cavidade abdominal. Né? Então, por isso que os diagnósticos, os sinais e sintomas, a gente tem que estar bem alerta, conhecer, saber, identificar. Por isso que eu estava perguntando para a Ana o que ela estava sentindo. Garanto que, tipo assim, nós que participamos, né, da conversa, vai acrescentar muito para a gente e para cuidar dos familiares, ou até mesmo cuidar da onde a gente está trabalhando. Né? Ou se não está. Para quê? Para identificar, para saber como é o processo e ficar em alerta, né? Porque é assim que a gente vai aprendendo, é trocando informação, é lendo, é gravando, e aí você vai remetendo a alguma situação que você já passou, alguma leitura que você já fez, tá? Vamos ali, ó, lise. Lise nós já falamos. Hemólise. O que é hemólise? Ó, tá aqui, ó. Hemólise. Lise é quebra, destruição de tecidos, né? Então, ó, hemólise. Lise, o sufixo e o prefixo hemo. Hemo, sangue. Hematologia.